Quero cumprimentar a igreja que está reunida através do YouTube, através da nossa rede social. Que você possa, na sua casa, abrir seu coração e ter um tempo de qualidade com o Senhor agora. E eu queria compartilhar com vocês, queridos, nessa noite. Eu senti no meu coração o desejo e a necessidade de compartilhar algo que eu experimentei, que eu vivenciei mais fortemente nas últimas 2 semanas. E o poder sobrenatural da presença de Deus no seu refrigério, no seu consolo, na sua mão forte, no seu agir. Muitos aqui têm orado pelo meu pai. Meu pai completou no início desse mês 82 anos. E eu estive, no início da semana passada, eu fui para São Paulo. Eu fui acompanhá-lo. A distância é ingrata nesse momento, mas eu fui acompanhá-lo. Ele está fazendo um tratamento bastante extenso e agora está numa fase de radioterapia. Está num tratamento chamado paliativo até só, de radioterapia. E eu estive lá, tive a oportunidade de estar durante alguns dias, uma semana, dormindo numa cama ao lado da dele. Pude vivenciar um pouquinho do que a família tem vivenciado. A gente tem acompanhado esse cenário mais ou menos 8 anos, igreja. 8 anos, mais ou menos 8 anos, a data eu não tenho precisamente, mas eu tenho um local onde eu estava quando minha irmã me ligou e falou: olha, o papai fez uma biópsia e o resultado saiu e deu melanoma. Para quem não sabe, melanoma é câncer de pele. E há alguns anos ele estava tratando a unha do pé como se fosse, com o dermatologista, como se fosse micose, como se fosse uma doença de pele, de unha, e tratando com antimicótico, alguma coisa assim, e sarava, melhorava, voltava, até que ele foi num dermatologista e fizeram uma biópsia, e nessa biópsia acusou melanoma. E o tratamento, na oportunidade então, como era na unha do pé direito, o dedão do pé, a cirurgia foi a amputação dessa parte desse dedo, mas era uma coisa simples, estava localizada. E nós fez a cirurgia, foi tudo bem, o pós-operatório. Logicamente, quando há uma amputação, há um certo desconforto. Mas foi passando o tempo e o tratamento, ele fazia visitas periódicas no médico e estava tudo transcorrendo bem. Geralmente diz que depois do 5º ano está tudo, a pessoa está curada, está liberta. E um pouco antes do 5º ano apareceu, um pouco acima do tornozelo, no mesmo perna, um nódulo. E ele foi fazer uma consulta junto ao médico dele, foi fazer a biópsia e apresentou novamente um melanoma. Então aí já é uma questão que já começou a andar, E aí o tratamento já é um pouco diferente. Ele passou por uma outra cirurgia, removeu ali, ia começar um tratamento chamado de imunoterapia. Nessa imunoterapia, ele começou a fazer algumas sessões e de repente começou a desarranjar o intestino. E era diarreia e não parava, e por muito tempo. E aí ele comprometeu ao tratamento de imunoterapia, ele teve que parar e tentar segurar, porque o potássio diminuía, as sais minerais diminuía, e ele ficava fraco e não conseguia, E aí ele teve que parar com a imunoterapia. E para voltar a ter consistência o seu intestino e voltar, foram aproximadamente mais de 8 meses
E o tratamento ficou parado. E, enquanto isso, ele teve que depois ir num especialista de intestino, essas coisas todas, para minimizar o risco da diarreia. E aí, uma vez resolvida essa parte, eles foram e tentaram para a quimioterapia. E aí ele começou um processo de quimioterapia. E aí algumas coisas, foi às vésperas de um Natal, há 2 anos atrás, eu estava chegando em São Paulo para passar o Natal, e ele foi fazer a primeira sessão de quimioterapia. E aí nessa sessão, a pessoa vem bem indisposta, tal, porém foi naquele dia e depois não teve vômito, não teve nada, e estávamos em família, estávamos todos bem, véspera de Natal. Porém, as aplicações eram de 3 em 3 semanas. Nessas aplicações, o que acontecia na aplicação anterior, as plaquetas caíam. Então, tem os exames que se faz para fazer o tratamento, a terapia, e ele não podia fazer, porque as plaquetas estavam lá embaixo. Então, a plaqueta dele, sei lá, devia estar 150 mil, a dele estava 25, 19 mil. Então, tinha que esperar. E aí ele não conseguia fazer, porque, por exemplo, as plaquetas dessa questão, se tivesse algum tipo de sangramento, algum tipo de hemorragia, podia não coagular o sangue, ou alguma bactéria, estamos em época de coronavírus, qualquer coisa, ele podia estar aí mais propenso, pela imunidade baixa, a qualquer contaminação. E aí teve que parar também, depois de algumas sessões, a quimioterapia. E parando todo esse processo, a evolução das feridas na perna começaram a tomar corpo. Então, hoje, meu pai está com a perna toda cheia de feridas, de bolinhas, que sangram muitas vezes. E isso, nessa fase, passou para um tratamento paliativo, para evitar dor e essas coisas todas, né? E eu à distância, acompanhando a família, né? Então, a doença, a aflição. E, queridos, se tem uma coisa que, nesse período todo, nós como casa do Senhor, cristãos, o que nós fizemos foi orar. Nós não deixamos de orar, não deixamos de confiar no Senhor, mas o quadro não se apresentou a uma melhora das formas que nosso coração desejava. Eu tenho a igreja aqui, quantas vezes compartilhamos reuniões de homens, reuniões de oração, de quarta, de domingo, os amigos, a família, quantas vezes oramos. Mas o quadro estava evoluindo, no sentido de a doença ou o melanoma se espalhando. E ele começou a sentir dor nas costas. E agora eu falei, não, eu preciso... A minha mãe já tem quase 80 anos, 70 e poucos anos. Vai fazer 78 esse ano. Minha irmã, sozinha, lá tem meu genro, ou meu cunhado, família e tal, mas essa questão de ir no hospital, voltar, levar meu pai, peso, essas coisas, eu falei, eu preciso estar presente. E aí eu separei essa semana passada e estive lá. Aí acompanhei meu pai, levei em 2 radioterapias. Então, o processo muitas vezes, com a perna está muito inchada, tirá-lo da cama, pegar as 2 pernas, ajudar a apoiar, trazer, levar até o banheiro, dormir, fazer dormir, tal. Então, uma coisa bem de dependência mesmo, né? E meu pai sempre preocupado, olha, não quero dar trabalho, né? E a gente fala, cara, não, é o mínimo que nós estamos, não estou fazendo nada, né? Mas o meu coração, assim, pela proximidade, por família, né? Isso foi tomando aquele sentimento de aflição, e do outro lado um sentimento de cuidado, um sentimento de desânimo, no sentido de olha, estão passando os dias, mas
Na verdade, não é desânimo, de perplexidade, mas não de desânimo. E aí, nesse cenário todo, né, eu posso vivenciar, essa é a minha experiência, isso é aquilo que eu tenho vivido. E vivi outras situações de outras naturezas que também trouxeram aflição, trouxeram dor. E eu sei que todos nós que estamos aqui, de certa forma, já vivenciamos ou estamos passando por uma situação semelhante. Não talvez de dor física, mas a dor da perseguição, a dor do relacionamento, a dor de muitas formas que o nosso vaso de barro está sujeito. Mas eu não quero me ater exatamente a essa minha experiência, e eu não quero fazer da pregação a minha experiência. E essa foi a primeira parte. Eu queria apresentar o que eu vivenciei, o que eu tenho vivenciado, o que a minha família, a minha casa vivenciou na relação do meu pai nesses últimos 8 anos, em particular nesse último semestre, que a limitação física dele de andar, de fazer outras coisas, tem tomado uma cuidadora. Nós contratamos uma cuidadora para estar ao lado da minha mãe, estar ao lado do meu pai ali para auxiliá-lo. Mas esse é o cenário da experiência real que nós estamos vivendo, né? No corpo da carne. Mas eu quero apresentar para vocês aonde está minha alma está ancorada. Aonde a alma está ancorada. Aqui, os nossos olhos estão vendo uma situação, mas a minha alma não está ancorada aqui. A minha alma está ancorada em Cristo Jesus. E aí, quando eu olho essa realidade, como diz, olhando o invisível, então as coisas têm uma outra cor, uma outra roupagem. E eu poderia pegar vários exemplos da Bíblia de situações desse tipo, mas eu fui buscar em Paulo. Sabe, Paulo foi um homem igual a mim, a mesma estrutura física, sabe? As mesmas tipos de células, tipo de corpo, dedos, mãos. Ele só viveu em um outro contexto, mas ele tem a mesma estrutura. E a Bíblia fala que ele deu um exemplo, ele se apresentou como que é não desanimar em situações desse tipo. E eu quero conversar com vocês, eu quero pegar um texto e eu discorrer esse texto para apresentar aonde a nossa alma precisa estar ancorada em dias de luta, em dias de dificuldade. Aonde a nossa alma precisa estar ancorada. E eu quero convidar a que você abra sua Bíblia. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos acompanhar aqui, vai ser um texto bem extenso. Você que estiver na sua casa, eu acho que seria bastante importante você ir entendendo, ir lendo. E eu vou fazer, nessa noite, eu vou fazer um exercício um pouco diferente. Eu vou fazer um exercício de leitura e comentário. Leitura e comentário para que a gente possa esmiuçar. Vamos pegar essa palavra, vamos dar tirar todo o suco dela para essa noite nesse lugar? Quero que o Senhor traga à luz, nessa noite, aquilo está na palavra de Deus, sabe, queridos? E antes de eu começar a ler, o contexto, ou o que Paulo estava escrevendo, direcionando a uma igreja de Corinto, ele fez 2 cartas. Essa é a segunda carta. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Ele foi o evangelizador, aquele que abriu, né? Mas a Bíblia relata que nessa igreja talvez ele teve os maiores embates, os maiores conflitos. Por quê? Ele estava em outro lugar e ele tinha lançado o evangelho de Cristo. Ele tinha apresentado o evangelho de Cristo pela justificação da fé, tudo aquilo que envolve o senhorio de Cristo nas nossas vidas, o Senhor. E sabe,
Na igreja de Corinto, os membros começaram a ser influenciados por outros, a Bíblia diz, de falsos mestres. Mestres começaram a aparecer e começaram a colocar um outro evangelho, que não era esse. E aí começaram a questionar a Paulo. Por quê? Como é que pode um servo de Deus ter um exemplo como o dele? Ser perseguido. Ele vai abrir igreja, ele vai nas cidades, vai nas sinagogas, os judeus os expulsam. Ele é açoitado, ele passa fome, ele vai lá e é perseguido. Como que Deus vai deixar, né, um servo dele numa situação desse tipo? Então, os líderes, esses falsos mestres, estavam questionando e lançando no povo, questionando o apostolado de Paulo. Ele não deve ser apóstolo, não. Olha o que ele está vivenciando. Olha o que ele está experimentando. Olha como é a vida dele. Ele tem sido açoitado, ele vai lugar, ele vai preso. Como é que pode? Então, questionava-se a integridade do apostolado de Paulo. Mas Paulo utiliza essas situações de luta para apresentar a verdadeira essência, onde está depositado o nosso Senhor, tem colocado o seu evangelho na vida dele, aquele que foi lhe apresentado. E aí ele começa no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 7 para frente. Paulo irá responder a razão dos seus sofrimentos. Nesse texto, ele vai responder a razão dos sofrimentos. E ele também vai responder a razão de não desanimar, de persistir. E ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. O que ele está dizendo aqui, querido? Ele está dizendo, vamos entender que nesse texto, no capítulo 4, há vários contrastes. Há vários contrastes entre vida e morte, escuro e luz. Mas eu quero dizer o seguinte, veja só, tesouro e vasos de barro. Não é um contraste? Não é um contraste? Vaso de barro não vale nada, certo ou não? Tem pouco valor. Está falando de um tesouro. Então ele falou, Paulo, eu tenho vivido, nós aqui, queridos, nós somos o vaso de barro. Vaso de barro. Sujeito, não valemos nada, não temos valor intrínseco algum. Esse corpo que habitamos, ele está pronto para ser destruído, é super frágil. Esse corpo que eu habito aqui, ele é frágil, mas algo que deposito em mim, dentro de mim, é o maior tesouro dessa terra. O maior tesouro habita nesse vaso de barro. E que tesouro é esse? No versículo 6 ele já tinha falado. No versículo 6 diz, o evangelho de Cristo. Cristo Jesus, o seu evangelho. Ele diz assim, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Então, esse é o tesouro. A face de Cristo. Cristo, o evangelho, Cristo ressurreto, o Cristo verdadeiro. Esse é o tesouro. Esse tesouro é guardado dentro de um vaso que não vale nada. Dentro do vaso. Para quê? Para mostrar. Diga assim, para mostrar. Para mostrar que este poder a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, fica claro, Paulo está dizendo, ei, Coríntios, vocês estão falando que é porque eu passo dificuldade, tribulação? Esse corpo é vaso de barro, não vale nada. O que vale é o conteúdo que está em mim. E isso daqui, esse conteúdo, meu vaso é de barro, não vale nada. Eu sou frágil para mostrar o poder vem dele. É para mostrar que o poder vem dele. A limitação do homem, os sofrimentos, é o ponto que está sendo abordado aqui por Paulo. E aí diz no versículo 8, de todos os lados
somos pressionados. Olha o contraste aqui. Ele fala no versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, queridos, muitas vezes o sentimento do vaso de barro que quebra, que machuca, que está estrelhaçado, ele acontece. Ele está aqui. Olha, eu posso estar abatido, mas não destruído. Por quê? Porque há um conteúdo, há um tesouro que sustenta a minha vida, há um tesouro que vai além, para mostrar o mundo que vai além do vaso de barro. O versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Outro contraste, trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus. Jesus morto, mas com Ele morto e ressuscitado, aí sim nós temos a vida de Jesus em nós. Sabe, nós morremos para os nossos delitos, nossos pecados, e aí sim nós somos resgatados à vida de Jesus. São contrastes que muitas vezes isso é loucura para o mundo. O mundo muitas vezes não vai entender esse plano de Deus. Como é que isso se contorna? Aí o versículo 11 diz, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo em que nós atua a morte, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor, Jesus dentre os mortos, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Portanto, nós sabemos. Aqui, Paulo está dizendo, nós sabemos, eu tenho a fé, a esperança que Ele ressuscitou. Que da mesma forma que Jesus ressuscitou, e Paulo tinha uma experiência incrível, ele podia falar com propriedade o que era isso, porque ele foi um dos perseguidores de Jesus, foi um daqueles que acompanhou a morte e crucificação de Jesus, mas foi aquele que foi interpelado, foi aquele que foi atropelado por Jesus quando estava a caminho de Damasco. Jesus veio e se apresentou a ele, e ele teve uma experiência, então ele sabia de cátedra, a experiência vivida dele, o que é saber da ressurreição do Mestre. Sabemos, fé na ressurreição. Versículo 15 diz, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que vocês transbordem de ações de graça para a glória de Deus. Não faz muito sentido. Ele está dizendo que o sofrimento ou as aflições, tudo isso, ele está dizendo, tudo isso é para o bem de vocês. Oi, Paulo, tudo isso que você está vivendo, perseguição, tribulação, angústia, é para o bem de vocês, para que o mundo creia, para que vocês percebam, para que vocês possam cair na real, que vocês são vaso de barro. Vaso de barro não está em vocês, está no tesouro, vaso de barro. Mostrar, através de Paulo, vivenciar as aflições, mostrar ao mundo que somos vaso de barro, frágil, sem valor, porém que temos um tesouro e o seu poder e a sua graça excede a tudo. E aí vem o versículo 16, diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Já compartilhei com vocês esse versículo, mas isso é bem claro. Isso é bem claro. Está dizendo o seguinte, oi, você, cada dia na sua carne, está envelhecendo. Suas células estão ficando mais velhas, seu cabelo vai caindo, vai ficando branco, vai enrugando. Ei, a cada dia o seu corpo
o seu vaso de barro vai trincando, vai trincando. Esse é o natural. Por isso, não fique desanimado que embora o seu corpo físico, a sua carne, o seu vaso de barro esteja deteriorando, interiormente está sendo renovado dia a dia. Ou seja, o Espírito Santo te renova a cada dia. Olha que contraste, né? O meu corpo vai definhando, mas o meu espírito vai se aproximando, vai vivenciando como que deveria ser, como que é. Então, na minha fragilidade, eu vou no corpo da carne, eu vou me definhando, mas eu vou me enriquecendo, vou me aproximando do meu mestre, das características que ele tem. E aí o versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Outra questão interessante para nós interpretarmos, né? Vamos parar. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Paulo, apedrejado, guardado no cárcere, no fundo do cárcere, açoitado, leve. Perseguido, preso, difamado, com a sua moral muitas vezes questionada, leve. As doenças, as chagas, o exemplo que eu passei para vocês, que eu experimentei, leve. Para quem está vivendo dentro de casa, 24 horas, parece duro, é ou não é? É ou não é? Parece loucura. Eu estou falando, é leve. Mas é leve porque ele é leve sem uma razão? Não. Ele é leve porque ele é comparado com a glória, com o peso da glória. Imagine, pode colocar. Sabe aqueles pratos de tribunal, de advogados, assim, de justiça? Você coloca o peso para equilibrar. Então, e aí você começa a colocar: minha tribulação, minha doença, tudo aquilo que eu tenho passado. Aí você coloca o peso da glória do Senhor, não pesa nada. Nada. Ele diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Leves. Está passando por luta? Está duro? Está angustiado? Leve. Momentâneos. Se você olhar com os olhos da carne, está duro. Mas olha para a balança. Olha, leves e momentâneos. Para nós, produzindo uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Versículo 18 diz: assim, então, fixando os olhos naquilo que se vê, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Outro paradoxo: vê, invisível e visível, invisível e visível. Está vendo que o capítulo 4 de 2 Coríntios trata desses contrastes e que nós precisamos, Senhor, me ensina esses contrastes, me ensina eu ficar do lado certo dessa balança. Então, eu olho com a minha visão, eu posso ver as chagas, eu posso ver a doença, eu posso ver o problema, eu posso ver a angústia, eu posso ver a fome, eu posso ver a dificuldade. Transitório. 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 É o momento. Mas aquilo que é eterno é aquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver a Deus. Os nossos tatos, sentimentos, a nossa experiência no corpo da carne não consegue, ainda na nossa limitação, enxergar a Deus. Não conseguimos enxergar os anjos do Senhor ao nosso redor. Nós estamos limitados
Mas aquilo que não se vê é aquilo que é eterno. Nós não conseguimos enxergar os santos do Senhor que já morreram e que estão com o Senhor na glória, nesse momento, nesse mundo espiritual, que é loucura para os homens, para aqueles que desconhecem o Senhor, mas nós podemos, é esse mundo, Senhor, aquilo que não se vê. Eu quero fixar meus olhos naquilo que se não vê, aquilo que é eterno. Sabe, nós nascemos nesse mundo, interagimos com esse mundo e as nossas sensações é baseada nas coisas desse mundo. Então, por isso que nos pegamos tanto nas dores, nas aflições. Mas o Senhor está falando, erga os olhos, olha aquilo que não é eterno, aquilo que se não vê. Nós temos que investir o nosso tesouro naquilo que não se vê. E aí Paulo começa em 2 Coríntios, no capítulo 5, dizendo assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação, o que está dizendo? Se o nosso corpo da carne, se o vaso de barro for destruído, terreno em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. Diz uma casa eterna no céu. Uma casa eterna. Sabe, essa é a nossa convicção. Esse corpo, esse vaso destruído, é habitação terrena, provisória. Mas ele está falando, nós temos uma habitação eterna, um palácio. Ele diz, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então, nós temos habitação terrena transitória, casa construída por Deus eterna. E aí nós podemos entender, né? Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu voltaria a dizer, vou preparar-vos lugar. Para onde eu for, vocês irão também. Ele está falando, olha para lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá e vou levar vocês também. Ai, coisa linda. O versículo 2 diz, enquanto isso gememos. Sabe o que quer dizer esse gememos? Olha, nós queremos intensamente, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Sabe o que quer dizer isso? Ei, você que é vaso de barro, que tem um tesouro guardado dentro, você não vai encontrar, você não vai estar nu, você vai estar vestido. Agora, se o vaso de barro estiver vazio, não tiver o tesouro, aí é um problema. Ei, tesouro dentro do vaso. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos. É verdade ou não é? Você não geme, você não sente angústia? Enquanto estiver no corpo da carne, nessa casa, gememos e nos angustiamos. Porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Foi Deus que preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ei, sabe o que é dar garantia? O penhor. Deus nos deu a garantia. É como hoje eu dissesse assim, Senhor, eu recebi o Evangelho, Senhor, eu te entrego a minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. Sabe o que Ele faz? Ei, Avelino, você entregou a sua vida para mim? Eu vou te dar como garantia aqui, tá, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a garantia que você, ao ser meu filho, meu servo, você vai para lá. Eu te dou como garantia o Espírito Santo de Deus. Você tem a garantia do Espírito Santo de Deus. Você que entregou a sua vida ao Senhor, você tem a garantia. Sabe, nós conhecemos a garantia no mundo terreno aqui, na troca de imóvel. Você dá um imóvel, eu quero para te vender, eu quero com garantia isso aqui. Então, eu tenho que dar como valor. E Ele deu o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Se Ele deu o Espírito Santo de Deus como garantia, então pela fé nós podemos dizer que aquilo que nós não vemos,
é aquilo que vamos vivenciar. Eu não vejo, mas vou vivenciar aquilo. Porque temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não por que vemos. Outra contraste, viver por fé e não por vista. E muitas vezes, aqui está uma situação do crente, muitas vezes nosso conflito com o Senhor, muitas vezes, porque, como eu falei, nesses 8 anos, nessa trajetória, não faltou a oração. Mas muitas vezes eu preciso ver a mudança para saber que eu tenho o meu Pai, todos nós em casa temos um tesouro guardado num vaso de barro e que todo esse cenário, independente de luta e tribulação, o que está valendo é a eternidade? Não faz sentido, né? Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, nós não devemos desanimar. Porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, você é tão bom, né? Assim, você poderia ser um suicida espiritual, né? É tão melhor assim, então ser um suicida seria bíblico. Não, na verdade não tem nada a ver isso, querido. Tire essa visão da sua vida. A Bíblia fala que nós estamos nesse corpo para fazer as obras. E no dia que Ele quiser, nós vamos entregar as nossas obras. E se as nossas obras forem boas, as nossas recompensas serão boas. Mas se forem más, por isso que a Bíblia fala para que nós ajuntemos, não em celeiros, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas Ele fala que nós devemos guardar o nosso bom tesouro junto a Ele, aonde a traça não tem. Ele fala de guardar, que as obras nos acompanharão, né? Eu tenho dito, por exemplo, por mais riqueza que você possa ter, por mais bens, valores que você possa ter aqui, no dia da sua morte, no caixão, os faraós queriam levar todos os seus bens, né? No túmulo, levar riquezas e valores, e você pode ter lá como uma riqueza histórica, alguma coisa assim no túmulo, olha, mas ele não levou nada. Foi enterrado, foi colocado no seu túmulo um monte de ouro, de riquezas, mas não se leva nada. A Bíblia fala que nós só vamos levar as nossas obras. A obra, sim, é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. A minha alma está ancorada nisso, queridos. A minha alma está ancorada nessa convicção em que tempo, situações, dor, muitas vezes, como Paulo falou, nosso coração pode estar abatido, mas não destruído, querido. É normal você vivenciar luto, ou vivenciar dor, ou vivenciar situações doloridas, difíceis, ter a consternação, mas isso não te derruba, não te abate, porque há um tesouro guardado dentro de nós. Eu, para encerrar, depois de Paulo ter explanado isso, eu queria colocar 3 situações práticas para nós vivenciarmos. Você que realmente tem a revelação da palavra do Senhor e que aquilo que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios serve para a sua vida também, e é verdade na sua vida também. Primeiro, mantenha-se sempre acesa a consciência que somos vasos de barro, feitos para mostrar o tesouro. Eu e você somos vasos de barro, não temos poder algum. O poder não estava em Paulo. Quando Paulo quis responder à igreja de Corinto, ele falou, ei, em mim não há poder algum, o poder vem dele. O poder é dele. Eu sou vaso de barro, mas que em mim tem um tremendo tesouro. Ei, não esqueça, em você habita um tesouro. Tesouro. Segundo, alimente sua mente, alimente seu coração com a palavra de Deus. A realidade eterna. A gente muitas vezes tem
A gente gasta muito tempo alimentando o nosso coração com as notícias, com as realidades que a gente vê. Tudo que a gente vê, a gente guarda mais fácil, a gente sente mais fácil, o nosso tato acompanha mais fácil. Mas eu quero dizer nessa noite, alimente somente com o coração na palavra de Deus. O que está escrito é eterno. Os seus princípios são eternos. Outro tipo de alimento pode gerar intoxicação. Pode gerar intoxicação. E por último, viva. Não em função do vaso de barro, mas sim em função do tesouro que Deus colocou em você. Viva. Não em função do vaso de barro, mas vamos viver em função do tesouro. É o motivo da nossa existência, é o tesouro. É o tesouro. É o tesouro. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a colocar em pé.